Oi, estou aqui de novo. Vamos lá, vamos adiantar mais um pouco a nossa vida, porque o que não faltam são coisas a gente analisar. Então vamos lá, voltamos à conjugação dos verbos regulares, mas agora pegando o modo imperativo. Eu resolvi separar porque esse modo é muito especial em relação aos outros. Todos são especiais, mas esse aqui merece um pouco mais de atenção. Primeiro porque ele não tem um formato próprio. E ele é um método, merece realmente um cuidado na hora da organização dele. Vamos ver aqui agora o caso. E ele também é dividido entre afirmativo e negativo. E é muito cuidado que a gente tem que ter exatamente no afirmativo. Por quê? Veja uma coisa. Quando você dá ordem, você não dá ordem para você mesmo. Você dá ordem para outras pessoas. Portanto, aqui já não temos a primeira pessoa do singular. Você, graças a Deus, professor! Não, calma. É menos um, só que aí entram outras questões envolvidas. Se vocês olharem, por exemplo, naquele aplicativo, como se conjuga, vocês vão perceber exatamente do que nós estamos falando aqui. Para nos basearmos para a organização desse modo imperativo, nós vamos, especialmente do afirmativo, nós vamos precisar de dois outros tempos verbais. Vamos precisar primeiro do presente do indicativo, do qual a gente só vai tirar as segundas pessoas. Segundas pessoas do singular e do plural, ou seja, o tu e o vós. Conforme nós estamos vendo aí, tu cantas, tu vendes e tu partes. E vós cantais, vós vendeis e vós partis. Selecionamos, beleza. Só que temos um detalhe. Corto S. Isso. Corto S. Aí vai ficar canta tu, vende tu e parte tu. Cantai vós, vendei vós, parti vós. Tá? O resto vai de onde, professor? Calma. O resto vem do presente do subjuntivo. Mas a forma como nós vamos conjugá-los vai ser um pouco diferente. Por exemplo, a terceira pessoa, você não dá ordem para quem não está presente. Você não dá ordem nem para você, nem para outra pessoa. A não ser a pessoa com quem você está falando. E aí, quando nós pegamos e completamos todo esse tempo com a terceira pessoa do... Aliás, quando a gente completa toda a conjugação, nós vamos conjugar a terceira pessoa tanto do singular quanto do plural com um pronome de tratamento que vocês já conhecem, que é justamente o você e o vocês. Então a conjugação ficaria assim: canta tu, cante você. Cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Vender. Vende tu, venda você. Vendamos nós, vendei vós, vendam vocês. Por fim, parte tu, parta você. Partamos nós, parti vós, partam vocês. Então, dessa forma, completamos a conjugação do imperativo afirmativo. E os usos são muito básicos. Tipo, pare! Quando você quer dar uma ordem é muito rápido. E quando você quer... Por gentileza, ajude-me com a atividade. Então você tem o pare e o ajude, que estão conjugados no imperativo afirmativo. No pare, vocês vejam que é direto, tem até o ponto de exclamação ao final, indicando ordem. E o por gentileza, por favor, por obséquio, dando a ideia de pedido, certo? E aí vamos para o negativo. Ah, não, professor, negativo não. Negativo sim. E ele é muito mais prático do que o afirmativo. Por que, professor? Não sei. E não adianta me perguntar, porque isso vai depender dos gramáticos que criaram isso. Criaram essa regra. Você vai precisar apenas do presente do subjuntivo. Ah, professor, mas logo subjuntivo? Sim, logo subjuntivo. Por que, professor? Pergunta para o gramático. E aí temos aí o não. Basta se acrescentar o não. E aí você vai ter o imperativo negativo. Não cantes tu, não cante você.
Não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Não vendas tu, não venda você, não vendamos nós, não vendais vós, não venda vocês. Não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós, não partam vocês. É assim como vai ser conjugada o imperativo negativo. Tranquilo? E aí vamos ter exatamente os mesmos exemplos no negativo para indicar pedido ou ordem, ou pedido, bastando apenas a presença do não para indicar a negativa e cuidado, é claro, com as segundas pessoas. Como basicamente não usamos muito o tu nem o vós, o cuidado vai ser numa prova que a gente vai precisar estar atento, por exemplo. E aí vamos para o caso mais complicado. Verbos irregulares. É complicado até certo ponto, mas nós vimos até agora os verbos regulares, porque eles seguem um padrão. Os verbos irregulares seguem outros padrões. E colocamos aqui exatamente porque aqui nós vamos lidar com algumas peculiaridades desses verbos irregulares. Para isso vamos começar com os verbos estar, fazer e mentir, obviamente representando a primeira, segunda e terceira conjugação. É democrático, tem irregularidade para todo mundo, mas é claro que vamos ter mais irregularidade na segunda e na terceira conjugações. Vamos começar. Temos aí os radicais. E com o presente do indicativo, vocês já vão sentir algumas diferenças, que depois acabam envolvendo outros tempos verbais, mas aqui no vídeo nós não vamos entrar nesse mérito. Vocês vão ver com os estudos que nós vamos fazer com as atividades, como isso acontece na prática. Então vamos ver as diferenças. Vocês têm aí as vogais temáticas. A princípio, se seguíssemos isso, perfeito. Só que na prática não é bem isso que acontece. Vejamos a primeira pessoa do singular. Eu estou, eu faço e eu minto. Percebam que no estou não houve modificação no radical, mas houve modificação na pessoa, no formato no que seríamos da vogal temática e da desinência número pessoal, porque afinal seria eu canto, eu vendo, eu parto. E aí o que temos é eu estou. E olha o caso do fazer e do mentir, em que houve uma mudança no radical. Eu vendo e eu parto, eu faço e eu minto. Então, em fazer e em mentir tivemos diferentes mudanças no radical, apesar de a desinência número pessoal estar de acordo. Certo? Vamos prosseguir que vamos ver mais detalhes. Estás, tu fazes e tu mentes. A princípio, muito parecido, com a diferença do acento agudo no A, de estás. Mas a princípio não temos muita irregularidade. Tu cantas, tu vendes e tu partes. Agora vamos passar para a terceira pessoa do singular. Acompanhem. Ele está, ele faz, ele mente. Já temos mais mudanças aqui. Além do acento agudo no A do está, não temos nenhuma indicação nem da vogal temática do verbo fazer. Então, um outro padrão que nós não temos como classificar, não sendo um padrão próprio do verbo fazer. Do verbo mentir, também nós não temos muita diferença. Nesse caso, ele seguiu basicamente o padrão conforme nós vemos nessa conjugação dos verbos regulares. Primeira pessoa do plural. Estamos, fazemos e mentimos. Nenhuma diferença a princípio com relação a cantamos, vendemos e partimos também. Segunda pessoa do plural, também não temos muita diferença. Estais, vós fazeis e vós mentis. Vós cantais, vós vendeis e vós partis. Então também não temos muita diferença. Mas passando para a terceira pessoa do plural, nós temos estão, que é contigo e o o. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem com relação ao futuro. E a gente não pode confundir. É uma exceção que é aberta com o verbo estar. Mas percebam que fazer e mentir fica eles fazem, eles mentem, que é muito semelhante com eles cantam, eles vendem, eles partem. Certo? Então, muito cuidado com essas conjugações. Mas é claro que se fosse só isso, seria tranquilo. Nós temos outros casos aqui. Vamos ver mais 3 casos que são muito importantes para nós, porque nós usamos muito esses 3 verbos, pelo menos 2 desses verbos.
que são o caso dos verbos ser, ir e por. O verbo por é classificado como segunda conjugação, porque ele vem de uma forma antiga chamada poer, P-O-E-R. É algo que vocês não têm hoje em dia, só mesmo quando você pega um livro muito antigo de língua portuguesa. E aí vamos analisar porque os verbos ser e ir, principalmente, possuem uma irregularidade muito específica. Por exemplo, eu sou, eu vou, eu ponho. A princípio, vocês já viram que está bem diferente do eu canto, eu vendo e eu parto. Então, vocês vejam que aqui já temos muitas mudanças. Por exemplo, o verbo ir em si já não teríamos ali uma irregularidade só, porque nem radical ele tem. Mas, em compensação, nós conseguimos identificá-lo porque eles foram agrupados de outras maneiras. E aí passamos para a segunda. Tu és, tu vais, tu pões. Olha como já está diferente o padrão. São 3 padrões diferentes e que não seguem, tirando o fato do S final estar ali, nós não temos nenhum outro indicativo de que estamos lidando com uma segunda pessoa do singular. Ele é, ele vai, ele põe. Então nós temos aqui também 3 tempos bem diferentes, 3 formatos diferentes para demonstrar a terceira pessoa do singular. Mas também o que coincide é que nós não temos nenhuma desinência específica de número e pessoa. Plural. Primeira pessoa do plural. Nós somos, nós vamos e nós pomos. O moço repete. Mas vocês percebam que o radical do ser já mudou. Da mesma forma que o radical do ir praticamente se mantém com apenas o V. Então a gente tem alguns cuidados que precisam ser observados. Mas preste atenção agora com a segunda pessoa do plural. Vós sois, vós ides e vós pondes. Então são 3 formas completamente diferentes, especialmente se tratando do verbo ir, que ressuscitou o ides porque por algum motivo não entrou o vá ali, que a gente também não sabe por quê. Isso é a história da língua que foi juntada e que os gramáticos conseguiram juntar ali. Então, o sois, o ides e o pondes, tudo bem. Vocês praticamente só vão encontrar na Bíblia ou em documentos muito antigos. Mas é importante que vocês conheçam essas formas para entenderem o que é irregularidade. Por fim, o verbo ser, o verbo ir e o verbo por na terceira pessoa do plural. Eles são, eles vão e eles põem. Novamente, o cuidado. Todos têm nasalidade, porém vão e são usam o til. Por isso também muito cuidado. Somente nesse caso também temos exceção do uso do til no presente do indicativo. Mas vamos mais um pouco, porque agora vem algo que me preocupa bastante. Pretérito perfeito desses 3 verbos. Eu fui, eu pus. Tu foste, tu puseste. Ele foi, ele pôs. Nós fomos, nós pusemos. Vós fostes, vós pusestes. Eles foram, eles puseram. Não precisa ser muito desatento ou com uma atenção muito especial para perceber que nós temos 2 conjugações absolutamente semelhantes. Não é mentira. Se você olhar naquele aplicativo de conjugação, você vai ver exatamente esse tipo de situação. Ou seja, os verbos ser e os verbos e verbo ir utilizam basicamente as mesmas formas para indicar o pretérito perfeito. E você entra em desespero, porque afinal, o que eu faço? Nesse caso, não tem muito problema. Você vai ter que observar o contexto. Por exemplo, eu fui bom e eu fui embora. Quando eu digo eu fui bom, indicando uma qualidade, estou usando o verbo ser. Se eu estou indicando um movimento, eu fui embora, no verbo ir. Então, pelo contexto, você vai identificar quando é o verbo ser e o verbo ir. Esse tipo de verbo, alguns gramáticos chamam de verbos anômalos, porque eles têm uma anomalia muito grande, tanto que eles se confundem não somente neste tempo verbal, mas em outros também. Mas vocês vão estudar no exercício. Ainda tratando de irregularidade, no particípio de alguns verbos, que inclusive nós usamos bastante, nós temos também algumas irregularidades, que é os casos do verbo dizer, vir e abrir.
Afinal, tradicionalmente, vocês viram lá que o formato é sempre com D no final. Mas aqui nós temos dito, vindo e aberto. E você não tem nenhuma outra forma de utilizar o particípio nesses 3 verbos. Tem mais coisas. Calma. Respira. Vamos lá. Verbos defectivos. Não tem nada a ver com fezes, tá? Nem com fé. O que nós temos aqui são verbos que têm, podemos dizer, um defeito na conjugação. Por isso, vamos pegar 3 verbos, alguns que vocês não usam com tanta frequência, mas certamente vocês sabem. O verbo doer, que dói, né? O verbo falir, que é a ideia de falência, e o verbo demolir. E aí não precisamos ir muito longe. Vamos lá. Respira fundo. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Eita aí. O verbo doer somente é conjugado nas terceiras pessoas. Isso dói ou doem. Ou seja, as coisas doem. Não, a gramática não permite a conjugação nem na primeira nem na segunda pessoa, nem do singular ou do plural. Quer mais? O verbo falir. Somente na primeira e na segunda pessoa do plural. Então não entra o verbo falir para eu, nem para tu, nem para ele, nem para eles. Somente para nós falimos e vós falis. Por fim, demolir. Esse é o tipo de irregularidade de defectivo mais comum, que é o não ter só a primeira pessoa do singular. Então, você só vai ter a partir de tu, no máximo nós. Então você tem essas dificuldades, mas são apenas exemplos, depois vocês podem pesquisar outros, e isso acaba envolvendo determinadas conjugações que vão ser feitas posteriormente. Nós não vamos trabalhar isso agora porque o tempo é muito curto para a gente fazer uma revisão. Isso é basicamente para que vocês saibam que existem verbos que não têm determinadas conjugações. E esses verbos são chamados verbos defectivos. Portanto, não se espantem ao deparar com verbos que não têm determinadas conjugações. E temos um outro tipo de irregularidade, são chamados verbos abundantes, que tem a ver com você ter mais de uma forma. Por isso pegamos 3 verbos também de 3 conjugações diferentes: aceitar, eleger e imprimir, para a gente ver. Por exemplo, aceitado ou está foi aceitado ou está aceito. É aceitado ou foi aceito. Elegido e eleito, imprimido e impresso. As duas formas são aceitas. Aliás, tinha aceitado, foi aceito. Tinha elegido, está eleito. Tinha imprimido, está impresso. Então você tem todas essas particularidades que podem ser usadas. Existe até uma tentativa de normatizar o particípio regular como sendo utilizado com os verbos ter e haver, e o particípio irregular com os verbos estar e ser. Porém, é o tipo de classificação que a princípio não vai alterar muito o que nós estamos tratando agora, que é lembrar vocês das regras gramaticais. Certo? Então, respire um pouco, tem mais um pouquinho de verbo para o próximo vídeo. E é claro, até já! Certo?